Dá uma olhada nessa imagem. Um bloco de rocha gigante com 3 metros de altura no meio do nada, na Antártida, partido ao meio. Parece que foi um golpe de machado, né? Mas não teve barulho nenhum, nenhuma explosão. A força que fez isso é completamente silenciosa, implacável, e ela está agindo no planeta inteiro, agora mesmo. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. O que a gente vai ver aqui é uma análise sobre essa batalha invisível que acontece em câmera lenta e que literalmente esculpe o nosso planeta. É uma guerra em escala de tempo geológico, mas os resultados dela estão por toda parte, bem debaixo dos nossos pés. Sabe, a gente tem essa mania de pensar em rochas como algo eterno, um símbolo de permanência, né? Mas isso é só uma ilusão, uma pegadinha da nossa perspectiva de tempo, que é muito curta. A verdade é que as rochas estão o tempo todo num processo constante de desintegração. O mundo que a gente vê é, na verdade, o resultado de uma interação sem fim entre as grandes esferas do nosso planeta. A litosfera, que é a parte sólida das rochas, a hidrosfera, que é a água, a atmosfera, o ar, e a biosfera, que é a vida. É nesse ponto de encontro que a transformação acontece. E o protagonista dessa nossa história tem um nome: intemperismo. E olha, não é um simples desgaste, não. É a decomposição tanto física quanto química das rochas. É o processo que começa a transformar algo que era maciço, sólido, em pequenas partículas. E só para deixar um ponto bem claro logo de cara, intemperismo e erosão não são a mesma coisa. Pensa assim, o intemperismo quebra a rocha no lugar. A erosão é o serviço de entrega, que vai lá e leva embora as partículas que foram quebradas. Hoje, o nosso foco é no primeiro ato, a quebra. Existem basicamente duas maneiras de destruir uma rocha. A primeira é o ataque direto, na força bruta mesmo. Esse é o intemperismo físico, que age de forma mecânica, como se fosse um martelo geológico gigante. E esse martelo pode ter várias formas. As mais comuns são a ação do gelo, a cristalização de sais, que acontece muito em desertos, e, o que é bem surpreendente, a força persistente da vida, como as raízes das plantas. Agora se liga nesse número aqui, 9%. Parece pouco, né? Mas é o quanto o volume da água aumenta quando ela congela. Quem já esqueceu uma garrafa de vidro cheia no congelador sabe bem do que eu estou falando. O estrago é grande. Agora imagine essa mesma força se expandindo dentro de uma fissura minúscula numa rocha, dia após dia, ano após ano. O resultado é exatamente aquela rocha partida que a gente viu lá no começo. A própria vida também se torna uma verdadeira equipe de demolição. As raízes de uma árvore, por exemplo, na busca incansável por nutrientes e um lugar para se firmar, elas vão entrando em qualquer fratura que encontram. E conforme crescem, elas exercem uma pressão lenta, mas que não para nunca, irresistível. Com o tempo, essa pressão consegue separar pedaços enormes de rocha sólida. Mas nem tudo é força bruta. Existe um outro tipo de ataque, um que é muito mais sutil, invisível, e em muitos casos ainda mais poderoso. É o intemperismo químico. É como se fosse uma queima lenta que dissolve as montanhas por dentro. E aí surge a grande questão, né? Como é que uma coisa que parece tão suave, tão inofensiva como a água da chuva pode ter um poder desses? Como é que a chuva consegue literalmente dissolver pedra? A resposta está na química. A água da chuva, na verdade, não é pura. Ao passar pela atmosfera, ela dissolve dióxido de carbono, o CO2. E isso cria uma solução bem fraquinha de ácido carbônico. Sozinho ele é bem suave, mas ao longo de milênios, esse ácido se torna um solvente incrivelmente eficaz. E para entender esse processo, que é bem complexo, existe uma analogia que é simplesmente perfeita: fazer café. Pois é, pode não parecer, mas o que acontece na cafeteira toda manhã é um ótimo modelo para a gente entender o intemperismo químico. Então a ideia é a seguinte: no café, a água quente passa pelo pó, dissolve vários compostos que dão o sabor e o aroma, e o que sobra para trás é a borra, o pó de café já alterado. Com o intemperismo é a mesma lógica. A água da chuva, que é um pouquinho ácida, passa pelo feldspato, que é um mineral super comum nas rochas. Ela dissolve certos íons desse mineral e deixa para trás um material sólido novo, alterado, os argilominerais. O princípio é exatamente o mesmo. E o mais incrível é que toda essa destruição, toda essa quebra física e essa dissolução química não é um fim. Na verdade, é uma criação, é o nascimento de uma das substâncias mais importantes do nosso planeta. O solo. A gente chama de terra, né? Mas ele é muito mais do que isso. Solo não é sujeira.
Ele é o produto final, o resíduo supercomplexo e estruturado que sobra dessa batalha épica entre a rocha e as forças da natureza. É o campo de batalha onde a destruição dá lugar à vida. Se a gente cavar um buraco, a gente consegue ver essa história contada em camadas, que são chamadas de horizontes. Bem no topo tem o horizonte A, aquela parte mais escura, rica em matéria orgânica, cheia de vida. Logo abaixo, o horizonte B, o subsolo, onde se acumulam as argilas que foram criadas lá em cima. E lá na base, o horizonte C, que é a rocha-mãe já toda quebrada, no meio do processo de se transformar. Certo, mas por que essa história geológica que leva milhões de anos para acontecer é relevante para a gente, aqui e agora? A resposta está em absolutamente tudo o que a gente come e respira. O solo é simplesmente fundamental. Ele é o reservatório de nutrientes que alimentam as plantas. É a fundação sobre a qual todos os ecossistemas terrestres são construídos. E, claro, é a base de toda a agricultura que sustenta a humanidade. Até a cor de um solo pode contar histórias sobre a fertilidade e o passado dele. Resumindo, o intemperismo e a formação do solo não são apenas processos da geologia. Eles são a ponte, a conexão essencial que liga o mundo mineral, sem vida, ao mundo vibrante dos seres vivos. Então, da próxima vez que a gente caminhar por aí, vale a pena lembrar que não estamos só pisando no chão. Estamos caminhando sobre o capítulo mais recente de uma saga incrível de destruição e criação. A questão que fica é: que outras histórias estão escritas nas paisagens ao nosso redor, só esperando para serem lidas?